Senhor, colocada em nosso coração, porque aprendemos contigo que as preocupações do mundo, os prazeres da vida e muitas outras contingências do existir humano pode arrancar aquela semente que um dia foi plantado e recebido com alegria. Porém, nós queremos ser esses que recebem a palavra com alegria, guardam no coração, a pratique e que ela frutifique para a glória do teu nome. Por isso, nós celebramos ao Senhor e nós adoramos o nome do Senhor. Agora que possamos celebrar a tua palavra, que o Senhor venha falar com o nosso consciente, com o nosso racional, com a nossa mente e também com o nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém e amém. Podemos assentar, queridos e queridas, em nome de Jesus. Graças a Deus. Sem delongas, né? Graças a Deus. Gostaria que você abrisse no livro Salmos, no capítulo 37. É um salmo um pouquinho longo, que eu vou pedir a paciência de vocês para lermos com toda a atenção aquilo que Deus pode ministrar na minha vida, na sua vida. Porque a palavra do Senhor, Salmo capítulo 37. A palavra do Senhor, antes de ser para o outro, ela tem que ser primeiro para quem ministra. Ela, antes de ser mensagem para o outro, ela tem que ser primeiro mensagem para mim. Para que eu não possa ser apenas um retórico, teórico, e falar de alguma coisa que não passou por dentro de mim. Você sabe aqueles que trabalham naquelas agências de turismo, de viagem, que fica informando, vendendo, né? É isso, a agência, né? De turismo, de viagem. E às vezes eles dão uns folders, uns banners, uns folhetos e dizem: olha, vá para esse spa, ou vá para esse hotel, ou vá para essas montanhas, e faz aquela propaganda maravilhosa. Mas você perguntar: você esteve lá? Ele ou ela vai dizer: não estive. Eu só sei que lá é bom, mas eu estive, realmente minha presença, eu não fui. É diferente da gente, que nós não estamos oferecendo e falando de algo da qual nós não conhecemos. Pelo contrário, nós conhecemos o Senhor, por isso falamos dele. Amém? Então, muitos pastores, hoje eles pegam a palavra, o livro, a Bíblia, e eles vão ler, eles vão estudar, mas é sempre para o outro, nunca é para ele mesmo. Nunca é para uma renovação mental, nunca é para um trabalhar do Espírito Santo na vida dele, para ele começar a tirar resquícios de alguma coisa que pregou nele, que ele sabe que tem que tirar aquilo, porque não há nenhum de nós, conforme o ensino de Jesus, que ande no caminho e que não suje os pés, da qual alguém tem que ir lá e lavar os pés dele, porque aquela sujeira, aquilo que se impregnou, pode ser algo que o atingiu, e você precisa do outro, você precisa do próximo, e você precisa se alimentar da palavra de Deus. Então, quando alguém, pelo menos eu penso, quando alguém ministra a palavra, tem que ser uma palavra que viajou por dentro dele primeiro, que mexeu com ele dentro, primeiro com ele, com o coração dele, para que isso possa até ser mais significativo, verdadeiro na transmissão da palavra, da mensagem. Então, Salmos capítulo 37, Salmo do nosso irmão Davi. Temporária a felicidade dos perversos. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz
e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu mau caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre e o necessitado, e para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Versículo 16. Mais vale um pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual o cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera. Procurei-o, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém. A gente pode aplaudir o Senhor por essa mensagem. Aleluia. Graças a Deus. Nossa, é uma viagem que você faz lendo esse Salmo 37. Você tenta entender o que está se passando na cabeça lá do salmista de Davi e as razões pela qual ele escreveu o que escreveu, provavelmente em forma de cântico. Mas aqui tem tantas mensagens aqui que a gente ia passar muito tempo falando sobre o Salmo 37, mas eu queria situar-me apenas em alguns pontos e alguns princípios importantíssimos, querendo talvez contextualizar para a gente. Hoje nós vivemos num mundo caído,
no mundo de choques, no mundo de contrastes, de indiferenças, nós nos deparamos com as mansões, com as pessoas que têm bastante aquisição de poder financeiro. Por outro lado, o contraste é que a gente vive também diante da miséria humana, de gente minguando, morrendo de fome, sem o que comer, sem o que beber. Vemos esse contraste de pessoas que estão vivendo uma bonança exacerbada em detrimento daqueles que, apesar de tanto sufoco, de tanta luta, de tanto suor, ainda estão vivendo a míngua, com muito sofrimento. E percebemos esse contraste, essa realidade da nossa sociedade, do nosso país, do nosso espiritual também, né? Parece que a vida ela se desorganizou, está sendo distribuída de uma forma equivocada. A gente vê muitos das quais são ímpios, que são malfeitores, alienantes do Senhor, de Deus, se darem muito bem na vida, crescerem, prosperarem, e a despeito disso, serem pessoas que não querem nada com o Senhor, nada com Deus, pessoas que rejeitam o Senhor e praguejam contra Ele. Por outro lado, nós também vemos servos do Senhor, servas do Senhor, pessoas que são fiéis à palavra, à pessoa do Senhor, e vivem situações as mais difíceis possíveis. E isso, segundo o Salmo, parece que Davi, ele olhando a sociedade, olhando o seu reino, olhando o seu povo, parece que ele vai observando algumas coisas e ele começa a ter entendimento de algumas coisas. Primeira coisa que ele diz é que para o povo de Deus, para o povo de Israel ali, algumas reações estranhas poderiam acometer, que podem ser reações estranhas, reações esquisitas, que podem ser produzidas em nós, porque a gente pode se colocar numa situação e dizer: Senhor, eu sirvo tanto, eu que sou fiel a Ti, eu que sempre fiz a Tua vontade, eu estou nesse perrengue, nessa miséria, nessa luta, enquanto é esse meu próximo, que é esse que não Te conhece, que é esse que consulta demônios, que é esse que consulta espíritos malignos, e não tem nada a ver contigo, ele está se dando bem com a vida. Observando isso, o que Davi diz? No primeiro versículo ele diz: olha, não te indignes. Pode haver uma indignação no nosso coração. Não te indignes por causa dos malfeitores. Não haja inveja, não haja cobiça, não haja ambição no coração de vocês, por causa do que os malfeitores estão fazendo. E o versículo 7 também diz: não te irrites. Pode haver uma irritação, uma inconformação, algo em nós que incomoda, que fala: meu Deus, o que está acontecendo? Por que as coisas têm que ser assim? Parece que estão sendo distribuídas de uma forma equivocada. Tu és um Deus que não está vendo, Senhor, que o justo ele está padecendo, enquanto o ímpio ele está prosperando, ele está crescendo. Ele está dizendo que cuidado, porque isso gera irritação em você. É quando você começa a ficar doente das doenças dos outros. Isso acontece principalmente dentro da nossa casa, com aquele pai bruto, que é austero, que é inflexível, que é alguém que não abre mão, que é alguém que mostrou-se duro de coração, e você vai começando a repetir nos seus relacionamentos, na sua mentalidade, no seu jeito de ser e de agir, aquele tipo de comportamento, porque você foi condicionado a isso, e você vai vivendo doenças que foram produzidas pelos outros, mas pegou em você, te impregnou. Então não te indignes, não te irrites. Versículo 8 diz: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Veja que essa mensagem está sendo dirigida para o povo de Deus, é para aquele que carregava a marca do Eterno, era o povo de Israel, fazia parte da realeza ao qual Davi era o rei, era um reino de um certo significado importante, que era o reinado de Davi. Mas ele está dizendo: cuidado,
para que esses elementos não produzam reações adoecedoras e estranhas sobre a vida de vocês. Mas como é que a gente pode enfrentar isso? Já que eu sei isso, já que eu posso me enfermar, já que na caminhada eu posso ser alguém que olho e isso pode querer me atingir, me adoecer, me condicionar, duvidar do cuidado, do amor de Deus. Quais são as nossas atitudes, as nossas posições, as nossas posturas, as nossas atitudes em relação a essa observação imediata? A primeira coisa, é preciso olhar para frente. Você pode repetir comigo? É preciso olhar para frente. Olha o que diz o versículo 2: pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Olha só o versículo 10: mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não os acharás. Ele está dizendo, olha, porque dentro em breve definharão. Está na hora de vocês mudarem a referência, o olhar de vocês. O ponto de referência de vocês é que está adoecido. Vocês estão olhando para eles, para essa circunstância. Vocês estão olhando para a circunstância, para essa motivação que pode te levar à incredulidade, e vocês estão presos a isso. E vocês estão sendo condicionados a isso. Vocês estão vendo o imediato, apenas o real. Espera aí, para de olhar apenas isso. Olhe as circunstâncias, veja a realidade, mas não fique preso a essas circunstâncias. Olhe para frente, olhe para além, porque o que se diz aqui é que o caminho deles não vai perseverar para sempre. Esses que estão brincando com Deus, esses que estão praguejando contra Ele, esses que estão dizendo, você que serve a Deus e não tem, e não possui, e vocês estão passando por isso, e eu que não tenho nada a ver com isso, estou prosperando, progredindo, eu estou crescendo de uma forma de zombaria, desdém para com a sua pessoa. Deus está dizendo, o tempo deles pode chegar de uma maneira que vocês não vão entender. Os perversos irão definhar. Os perversos aqui diz que como a relva eles vão definhar e murcharão como a erva verde. Mais um pouco de tempo, vocês vão observar, e eles não vão mais existir. Há um filósofo chamado Voltaire, que disse que a Bíblia, ele escreveu grandes coisas, tem umas ideias interessantes, ele escreveu livros, ele escreveu várias coisas interessantes e importantes, e ele disse na época em que ele escreveu as suas obras, ele disse, olha, daqui a 100 anos, a partir daquilo que eu estou escrevendo e fazendo, daqui a 100 anos, a Bíblia deixará de existir. Aí sabe o que Deus fez? Ironicamente, a casa dele, onde ele produziu a maior das suas obras, transformou-se na Sociedade Bíblica da França. Porque Deus está nos dizendo, por que você não muda o seu referencial? Enxerga o presente, mas não fique preso a essas circunstâncias. E olha para frente. Você ficou fixo, ficou apenas preso a uma visão sua que ficou ali, e você acha que aquele ali é o fim. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que esses aqui, eles vão se encontrar com o Todo-Poderoso lá na frente. E se eles não se consertarem, se não houver uma mudança, o final deles é se definhar, vai ser algo gradativo, mas vai ser para finalizá-los. Olha o que diz o versículo 3 e o versículo 7. Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Olha só o versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus desígnios. Descansa no Senhor e espera nele. Está significando o quê? Que a única maneira de vencer as rivalidades é olhar noutra direção, que não seja a direção dos homens maus. Somente olhamos para eles e seus atos, mas hoje nós devemos não apenas olhar para frente, mas nós devemos olhar para cima.
Você pode repetir isso comigo? É preciso que eu mude a referência do meu olhar, não apenas para frente, mas olhar para cima. Amém. Ele está dizendo: confia no Senhor, confia, muda o teu olhar para o alto, confia nele. No hebraico original, esse confia no Senhor significa agarra-te, apega-te, abraça a fidelidade. Aquele que é fiel, aquele que prometeu e tem poder de cumprir o que prometeu, porque não é homem para mentir. Ele está dizendo: agora você muda o eixo do teu olhar, olha para o alto, confia no Senhor, descansa no Senhor. É um olhar para cima que vai nos dar uma nova orientação, vai mudar as minhas emoções, e as minhas emoções que titubeiam, as minhas emoções que oscilam, que um dia eu estou me sentindo bem, outro dia eu estou me sentindo mal, e as emoções vão ser invadidas por algo novo, vão ganhar uma nova forma de se expressar. Pega toda essa carga emocional, pega toda essa carga ruim, concentra isso na direção do Pai, concentra isso na direção de Deus, lança a Ele todas as tuas cargas emocionais, todas as tuas lágrimas, todas as tuas perguntas, tudo aquilo que te oprime, para que você possa viver no teu existir essa transferência que Jesus disse que, olha, eu vim para que vocês possam tirar de vocês o peso, a opressão, vim para que vocês possam tirar toda a canga, todo o trauma, tudo aquilo que possa tirar a vida de vocês, porque eu vim trazer vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Pega tudo isso e concentra na direção de Deus. Entrega o teu casamento, entrega os teus filhos, entrega o teu negócio, entrega o teu emprego, entrega, está dizendo, confia no Senhor e descansa nele. Eu sou convidado, chamado, sabe, desafiado a fazer isso todo dia, e você também, meu querido. Confiar nele, descansar nele, e Deus no alto vai ver assim: cara, esse filho, ele crê mesmo em mim, ele acredita em mim, ele sabe que a minha palavra não brinca em relação à vida dele, que ele não é apenas um boneco nas minhas mãos, e que não estou brincando de ventrílogo com ele, pelo contrário, eu vou abençoá-lo, porque você começou a olhar para cima, olhar para o Senhor. Amém? E a indignação, a irritação, o furor, a ira, essas coisas que vão querer nos impregnar, vão vazando. Amém? Entrega tudo a Ele. Versículo 3, mais uma vez, né? Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Você pode repetir isso comigo? Alimenta-te da verdade. Eu me alimento da verdade. Amém? O ímpio está lá aprontando, está com saúde, e eu tenho gente que está doente. O ímpio está prosperando, e eu estou lutando para conseguir alguma coisa. E a gente pode querer se indignar, se irritar, encher de ira e de furor. Então não é apenas a gente olhar para frente, não é apenas olhar para cima, mas é ter uma mente construtiva. Isto é, tudo isso não vai ter o poder de me tirar a minha essência, aquilo que Deus plantou em mim, aquilo que Deus construiu em mim, porque eu tinha tudo agora para praticar o mal, para praguejar contra Deus, para me desviar dele. Mas a palavra do Senhor está dizendo no versículo 3, alimenta-te da verdade, isto é, coma daquilo que é verdadeiro, coma daquilo que é puro. Alimenta o teu espírito, alimenta a tua alma com aquilo que vem de Deus, porque isso vai te impedir, vai impedir de que as coisas acessem a tua alma e tenha ingerência sobre você. Não é apenas se afastar do mal, mas praticar o bem. A gente quer apenas deixar de praticar o mal, mas quando Deus nos tira algo, Ele sempre põe uma outra coisa no lugar que Ele mesmo tirou. Em Romanos capítulo 12, 21 está escrito que só se vence o mal com o bem. O mal está aí, querendo tomar o nosso coração, porque o nosso coração é onde está o reino de Deus. Eis aí, o reino de Deus está dentro de vós.
Então o mal tenta se instalar no nosso coração, no nosso ser. E quando eu tiro o mal, e quando eu expulso o mal, exorcizo o mal da minha vida, contra essas coisas que querem me dominar, me irritar, causar indignação, furor, ira, indignação, todas essas coisas que não são do reino de Deus, Ele tira isso da gente. Mas apenas Ele não tira isso, mas Ele coloca um outro valor no lugar. Ele diz: agora vocês vão praticar o bem, porque o bem vai ser essa coisa que vai vencer o mal do mundo. Te alimenta da verdade, como a verdade daquilo que é verdadeiro. Provérbios 25, 21, vamos abrir? Provérbios, capítulo 25. Capítulo 25, versículo 21. Provérbios. No lugar da gente virar Bin Laden, no lugar da gente virar terrorista em nome de Deus, no lugar da gente amaldiçoar a vida do outro, do próximo, é mesmo, aquele cara ele está crescendo, aí você quer amaldiçoar, você quer praguejar contra ele. O que a palavra de Deus nos diz? Quando a gente se alimenta da verdade, Provérbios 25, 21, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Amém? Jesus aqui repete isso. Aleluia, glória ao Senhor. Ele está dizendo: eu venço o mal com o bem, é na prática do bem, é na prática da justiça. Vamos lá, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Vamos ver como é que isso se aplicou na vida desse apóstolo. 1 Pedro, se encontrar em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 23. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Amém, olha só. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, enquanto praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isso fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Aleluias, amém? O que isso nos ensinou? Eu vou olhar para frente, eu vou olhar para cima, mas a minha mente não pode ser oficina de Satanás. Ela tem que estar em um estado permanente de construção. Pratica o bem, não cessa de fazer o bem ao próximo, de se solidarizar. Esbofeteie a humanidade com a bondade de Deus. Dê chutes, então, sabe, de misericórdia e de amor, com oração intercessória, com piedade, e tudo isso com construtividade. Deus diz que Ele vai fazer amontoar sobre a cabeça do indivíduo brasas vivas. O indivíduo vai cair em si e falar: meu Deus, eu pratico o mal, e o cara vem com bem. E as armas que me são forjadas contra mim, elas vão perder a força, porque as armas que eu tenho contra eles vão ser totalmente diferentes. Armas da misericórdia, as armas do perdão, armas da graça do Senhor. Amém? Então é isso. Olhar para frente, olhar para cima e ser construtivo. Amém, queridos? Por isso, precisamos ter a visão certa. Você pode repetir isso comigo? Precisamos. Eu preciso ter a visão certa. Amém, amém, glória a Deus. Versículo 12. Vamos lá, versículo 12 de Salmos, né? 37. Diz assim: trama
ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê, está se aproximando o seu dia. Versículo 14. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco, para abater o pobre necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. Olha só. Rir-se-á dele o trama ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Há uma trama aqui do inimigo. Há a ideia aqui de alguém fazendo armadilha, arapuca. O ímpio está tramando contra a minha vida, contra a sua vida, mesmo sendo um inimigo espiritual e visível. Ele está dizendo, está tramando contra o justo, e contra ele está ringindo os dentes, quer pegar. E o versículo 14 também diz: os ímpios arrancam da espada a arma, com a intenção de magoar, de ferir. E essas armas podem ser palavras. Essas armas podem ser uma pessoa enviada para te magoar, para te deixar para baixo, para fazer com que você fique down mesmo, para baixo. Mas aqui nós vamos entender o seguinte, que mesmo havendo perseguição, mente astuta maquinando o mal, ódio fanático contra você, armas que querem te ferir e te magoar, aqui está dizendo o seguinte, que o versículo 13 diz: rir-se-á dele o Senhor, pois vê, está se aproximando o seu dia. Rir-se-á dele o Senhor. O que eu vou aprender? Eu sou perseguido, porém nunca abandonado. Vamos repetir? Sou perseguido, mas não sou abandonado. Ele está te perseguindo, tem força sobre você, quer ter controle sobre a sua vida, ingerência sobre a sua casa, sobre a sua família. Aí Deus está dizendo: olha para mim, olha para o alto e vê para mim. Eu sou um Deus que eu estou rindo, eu estou dando gargalhadas desses que estão indo contra você. Porque eu estou vendo aquilo que ainda vocês não observaram. O quê? Que o dia deles está se aproximando. Eu posso passar por todo tipo de sofrimento, de apuros, mas, cara, eu jamais vou ser abandonado. Deus está rindo. Perseguido, porém abandonado jamais. É o que Jesus ensina. Olha, todos os dias eu estou com vocês, até a consumação dos séculos. Ele olha para a vida de Pedro, que é aquele cara que tinha tudo para largar a vida, para se suicidar. Deus olha para ele, reconstrói, dá uma mente de construção para ele. Pedro, vem e apacenta os meus cordeiros, larga essas redes, eu te chamei para ser pescador de homens. Por que você retrocedeu, voltou? Eu estou aqui te dando a chance de você recomeçar. Mas como, Senhor? Como é que eu posso recomeçar? Se aquieta, Pedro, vou te fazer uma pergunta. Tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, há uma fagulha de amor no teu coração por mim? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então tu tem toda a chance de reconstruir, de recomeçar. Volta e apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Perseguido sim, abandonado jamais. Versículo 16 até o 20. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. Os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. E o versículo 20 diz: os ímpios, esses que querem estar te perseguindo, esses que você quer até ter de indignação, ira, furor, inquietude por causa deles, no entanto perecerão. E os inimigos do Senhor, está dizendo, inimigo do Senhor, serão como o vício das pastagens, serão aniquilados e se disparão em fumaça.
O que eu aprendo nesses versículos 16 a 20? Eu posso aprender que eu não posso ter nada aos olhos dos humanos, aos olhos humanos da sociedade. Eu não possuo, não tenho nada, mas ao mesmo tempo eu possuo tudo. Eu não tenho nada. Você pode repetir isso comigo? Eu posso não ter nada, mas eu possuo tudo. Está se dizendo o seguinte, que apesar da gente provavelmente não ter muito, porque a sociedade é medida pelo muito, você é importante por aquilo que você tem. Quem é você? Às vezes as pessoas querem saber quem você é por aquilo que você tem. Como é que é a sua casa, se você tem carro, se você é empresário, se você não é. E a partir dessas mensuralidades, daquilo que é palpável, aí as pessoas vão prestar a você alguma forma de dignidade, de importância. Aqui não. Deus é subversivo. Ele diz que provavelmente você não tenha muito, mas você vai ter prazer na vida. Quantas vezes eu amanheci, tinha que sair para o trabalho, pegava ônibus, esses ônibus do Gama aqui que não quebra, né? De jeito nenhum, nunca quebra esses ônibus. E eu tive que muitas vezes pegar um ônibus cheio, lotado e quebrando sempre. E eu tinha que explicar para o chefe que o problema era os ônibus quebrando. E ele não acreditava muitas vezes. Mas muitas vezes eu entrava dentro daquele ônibus cheio, lotado, e quando chovia aquele negócio piorava, né? Tinha que fechar a janela. E aí, às vezes eu ali, sabe, naquela luta, mas eu era invadido por uma alegria, por uma coisa inexplicável. E eu dizia para mim mesmo: Senhor, nesse ônibus não tem ninguém mais feliz do que eu, porque eu conheço o Senhor. Porque Ele está dizendo o seguinte, está dizendo, porque mais vale um pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Mais vale o que como em casa, aquele ovo com feijão e com arroz e com farinha e só tendo água para beber, do que a fartura na casa do ódio e do desamor. Porque necessariamente não se torna uma regra, mas você pode encontrar gente rica, abastada, da qual as pessoas não comem na mesma mesa, da qual o filho não tem mais contato com o pai, onde a esposa não quer aproximação com o marido, onde você tem riquezas, mas aonde não há mais enlace conjugal, onde não há mais amizade, cumplicidade, aproximação, comunicação. E por outro lado você pode entrar numa casa que é uma cabana, não tem nem lugar para sentar, mas todos os filhos estão à mesa, e todos estão comendo, e todos falam: benção, mãe, na hora de dormir, e falam com a mãe, falam com o pai, porque mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Não tenho conta cheia no banco, mas eu possuo tudo. Não tenho todas as saúdes no meu corpo que eu queria ter, porque o homem exterior ele vai se corromper. Não se engane. Hoje eu estou aqui, amanhã posso querer me encurvar um pouquinho, a idade. Mas conquanto o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova todo dia. Eu posso ser habitado por um prazer que com pão ou sem pão, com salário ou sem salário, com saúde ou sem saúde, há uma alegria que me invade mesmo no pouco da minha existência, em nome de Jesus. Posso não ter muito, versículo 17, né? Mas os justos, o Senhor os sustém. O justo, o Senhor ele vai te suster. Ele vai te segurar pela mão, Ele não vai te deixar sozinho no caminho. A promessa dele não foi te abandonar. Aquele que vem a mim de maneira alguma eu lançarei fora. Cara, isso é palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo não. Se fosse eu, você poderia ir embora e eu amanhã na esquina ali eu poderia mesmo não cumprir minha palavra. Mas quem está falando aqui é Deus. Os justos, o Senhor vai suster. O justo ele vai amparar. Posso não ter muito, mas o meu sustento está garantido. Não tenho nada, mas tenho herança.
Posso não ter nada, mas tenho a história inteirinha em meu favor como testemunho. Davi está dizendo, versículo 25. Eu estou dizendo, Davi diz, que ele foi moço, agora ele está velho, ele está ancião. Ele observando a vida, ele está dizendo, olha, fui moço, sou velho. Mas apesar das lutas, apesar dos perrengues, apesar de toda a tribulação, apesar de todas as coisas, sabe, eu jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão, porque Deus foi fiel e está sendo fiel sempre na nossa vida. Eu não vou ver e você não vai ver o justo desamparado, desassossegado, descuidado pelo Pai. Ele está dizendo, eu não vi. E eu tenho certeza que Deus vai continuar sendo esse Deus que não vai desamparar o seu povo, os seus filhos. Amém, queridos? Amém. Aleluias. Essa mente construtiva, uma mente que vai mudar eu mesmo. Olha o que diz o versículo 21, 22 e 26. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Você viu que isso não me alterou, não mudou minha essência. A miséria dos ricos, porque você pode ser rico e miserável, você pode ser pobre, mas generoso em riqueza, nessa riqueza de generosidade. O ímpio pede emprestado e não paga, mas o justo, porém, se compadece e dá. Aonde mais se adota crianças na favela, né? Não são as mansões, não são os ricos. Você vai na favela no Rio de Janeiro, encontra gente. Aonde mais se adota crianças são os favelados. É gente que quase não tem nenhum de colocar menino. Eu mesmo vi uma senhora uma vez que estava com a casa cheia de menino, mais de 10, adotando. Mas o coração dela era grande. O coração dela, eu não quero investir nessas crianças. Eu quero brotar algo bonito na vida deles. Eu quero que eles sejam alguém na vida e na existência. Então, a miséria dos ricos não deve parar a minha generosidade, graça de ser, de ajudar e de doar e de se compadecer. Versículo 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado. Você pode repetir comigo? Se eu cair, não ficarei prostrado. A ideia é alguém andando de lado. A ideia é aquilo que a gente faz. Os pais aí, e tem toda a história para contar. Os pais andam com os filhos na mão, né? Isso quando o filho quer andar, né? Mas a ideia é alguém que está andando do lado e está segurando sua mão. Se você cair, escorregar, essa mão vai te suster, vai te amparar, vai te levantar, não vai deixar você prostrado. E os filhos também sabem muito bem disso, que o pai sempre dava a mão, a mãe sempre dava a mão para suster. Deus está dizendo, o Senhor vai firmar os meus passos. Aquilo que Ele começou a construir em mim, Ele não vai parar, Ele não vai cessar. Aquele que começou a boa obra, que é Deus, Ele também é poderoso para concluir, finalizar, para plenificar, consumar essa obra dele na minha vida e na sua vida. Nós somos seres inacabáveis. Olha o que tem na minha vida, meu querido, que precisa ser tratado por Deus, você não sabe. Que há na minha vida que Deus precisa arar, porque esse é o produtor, esse é o arador da nossa existência. Mas eu sei de uma coisa, Ele firma os passos do homem bom. Eu tenho toda a chance e possibilidade de queda, de cair, mas Ele está dizendo que quando eu caio, eu não fico prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Você está entendendo, querido? O Senhor te segura pela mão. Isso me faz lembrar aquela passagem de Jesus sobre a sociedade, sobre o povo ferido, machucado, disperso. A profecia sobre Jesus em relação a esse povo é: Ele é aquele que não vai quebrar, esmiuçar a cana quebrada.
e nem vai apagar a torcida que fumega. Ele está dizendo, o camarada já está todo quebrado, que nem uma cana. Você passou a cana ali para moer, a cana saiu toda esbagaçada. Ele encontra o indivíduo nesse estado espiritualmente falando. Ele está dizendo, ele vai ver esse indivíduo e ele não vai começar a esbagaçar não. Ele não é esse que vê o indivíduo ruim e torna a vida dele pior ainda. Pelo contrário, ele vai restituir, ele vai fazer com que ele se torne alguém digno. E esse Jesus é ele que olha o indivíduo e o compara como essa torcida que fumega, que é aquela brasazinha, lá bem vermelhinha, quase no final. E você olha assim, dá uma soprada e ela começa a viver, começa a brotar, começa a querer criar vida novamente, aquela brasinha vermelhinha. E está dizendo, eu não sou esse que apaga a torcida que fumega. Se eu te encontrar, diz o Senhor, e encontrar uma chamazinha no teu coração, esse eu vou me agarrar. É Deus se agarrando a essa esperança e dizendo, eu não vou soltar você, eu vou fazer com que isso vire fogo no teu coração por mim, porque Ele pode firmar os nossos passos. Se a gente cair, não ficaremos prostrados, porque Ele segura a nossa mão. Amém? Finalizando já, queridos. Então não é apenas olhar para frente, não é olhar para cima, é ter mente construtiva, é observar como é que Deus ele está, porque tudo isso é palavra de Deus colocada na boca do seu servo Davi, de um homem. Mas ele está dizendo assim, olha, qual vai ser o futuro dos perversos? Como é que eles vão se encontrar com o Senhor? Versículo 35 e 36 diz, vi um ímpio prepotente, prepotência, aquele que está abusando do poder, aquele que é um líder, por exemplo, e usa essa sua liderança para abusar do outro, prepotente, um ditador, tirânico, despótico. Ele está dizendo, eu vi um ímpio prepotente, ele se expandiu, ele cresceu, como qual o cedro do Líbano, ninguém poderia competir com ele, ninguém poderia enfrentá-lo, ele cresceu e se expandiu. O versículo 36 diz, passei e eis que desaparecera, procurei-o e já não foi encontrado. No nível individual, está dizendo assim que esse camarada, ele é que nem Hitler. Hitler, na Segunda Guerra Mundial, 1945, ele cresceu, se expandiu, foi despótico, tirano, flagelou, mutilou, ele foi assim um assassino de milhões. E eu gosto muito dessa história da Segunda Guerra Mundial. Hitler era uma pessoa que gostava de artes, da beleza, ele apreciava a beleza, a arte, tinha uma certa cultura. Como também ele tinha um animalzinho de estimação e que cuidava desse animalzinho de estimação, uma cadela, e ficava ali, ao mesmo tempo que ele estava cuidando da cadela, alimentando, ele era capaz de entrar em contato com seus oficiais superiores e dizer, pode levar essa criançada toda para a câmara de gás, não tem problema, pode dizimar esse pessoal. Então Hitler flagelou muitos, mas ele passou. Hitler não está mais vivo. Muitos daqueles ao qual ele flagelou continuaram vivos após ele. O que ele está dizendo, cara? Muitos Hitlers podem aparecer, pode se expandir como um cetro de Líbanos, mas o Senhor está dizendo, olha, ele vai desaparecer, e quando você procurar, ele não vai ser mais encontrado, porque o ímpio, ele vai passar, só o justo vai permanecer. Amém. Isso tem que me trazer consciência de que o Senhor, como o injusto, como o perverso, quem vai cuidar é Ele. Aonde eu não posso exercer vingança própria, justiça própria, nada disso. Confia no Senhor, espera nele e descansa nele. Não torne-se, não faça com que a sua ira faça você pecar. Porque a iniquidade e a impiedade sempre acelera a vida do homem na direção da tragédia e da morte. A impiedade de um ser humano vai levá-lo, ele, inevitavelmente, a se chocar contra uma tragédia ou contra a morte. No nível escatológico, versículo 34 e 38 diz,
Espera no Senhor, segue o seu caminho, Ele te exaltará para possuires a terra. Presenciará isso quando os ímpios forem exterminados. Versículo 38. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e a descendência dos ímpios será exterminada. Quando isso acontecer, querido, quando esses serão exterminados, sabe de uma coisa? É porque já haverá um novo céu, uma nova terra, onde haverá justiça, onde haverá o Senhor governando. Quando no nível escatológico eles serão de todos exterminados. Aí você está dizendo assim, então a gente pode sair daqui com essa perspectiva de que o meu inimigo seja exterminado, que ele seja fulminado. Essa aqui é uma perspectiva velho-testamentária. Não dá para a gente entrar por causa do tempo, mas em relação a inimigos, o Senhor mesmo diz: orai pelos que vos perseguem, amai os vossos inimigos. Só isso. Inimigo a gente trata diante da cruz. Aqui era um contexto totalmente diferente, mas no nível existencial de inimigos espirituais, ou qualquer um, coloca na mão do Senhor, que Ele vai fazer tudo por você. Finalizando, qual o futuro dos justos? Versículo 27. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Amém? Qual o futuro dos justos? Segurança. Você pode repetir? Segurança. Segurança. Amém? É algo que eu tenho apoio, eu me seguro. Ele está dizendo: você vai se apartar do mal. Pratica o bem, não o mal. Vence o mal com o bem. E você vai ter uma perpétua morada. O versículo 31 diz: no coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. Um Deus que vai cuidar dos seus passos, do seu caminhar. É segurança. É um Deus dizendo o seguinte: isso aqui são expressões que caracterizam essa segurança do justo, a perpetuidade da sua vida, daquilo que ele está vivendo. São perpetuidade dos seus atos, de suas obras. Versículo 29 diz que eles vão herdar a terra, os justos. Versículo 32 e 33 está dizendo que o perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, isto é, eu vou ser livre das mãos dos meus inimigos. Versículo 37 diz: observa um homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade, continuidade, não cessará. E o versículo 39 e 40 diz que o futuro dos justos é sempre ter Deus como o seu aliado. O futuro do justo é sempre ter Deus como seu aliado. O Senhor ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém? Amém. 39 e 40. Vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. A gente pode aprender com isso, é que eu não posso não ter nada, mas eu possuo tudo, porque o Senhor é a minha herança, Ele é a minha segurança. É Ele que faz a igreja herdar a terra, ser livre do perverso. E a gente vai praticar a palavra, a gente vai viver a palavra, a gente vai conhecer o Salmo 37, não apenas de mente, mas na prática. Eu creio que a gente vai olhar agora o Salmo 37 sempre nessa perspectiva. Amém, queridos? Eu queria que você ficasse em pé em nome de Jesus neste momento. Vamos cantar, né? Vamos cantar uma canção. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus.